que decide a fé. Parece colocar a fé como um Deus. A fé não é um Deus. A fé é um sentimento, não é, que nós temos mediante a comunhão com Cristo Jesus para nos levar até Deus. Ela não é Deus. Ela não faz milagres se a fé. É um grande risco que nós corremos de sermos idólatras também da fé. Achar que a fé em qualquer coisa, qualquer objeto ou qualquer líder é que vai nos trazer bons resultados na nossa vida espiritual. Negativo. Paulo está exortando que nós tenhamos fé para que nós realmente possamos estabelecer uma comunhão com Deus e uma caminhada séria com Deus, né? Vamos assim nos deter em apenas 3 pontos. Como se manifesta a ira de Deus contra o pecado humano, como o ser humano pode ser justificado, a santidade de vida como correspondente humano. Então, o maior objetivo da fé é, primeiramente, nos justificar, né? Nós somos justificados pela fé, mediante o quê? O sacrifício de Cristo Jesus que fez por nós, né? Justificação. Depois, a santidade, né? A santidade que nós já vimos aí na palavra de Deus, pela qual não veremos a Deus. Nós veremos a Deus sem sermos dizimistas, nós veremos a Deus sem batismo, nós veremos a Deus sem participar da ceia, nós veremos a Deus sem vir à igreja, mas sem primeiro nós buscarmos através da fé uma vida santificada na presença de Deus, nós não veremos a Deus. Então, o que Martinho Lutero levanta nesse momento, gente? Ele levanta uma tese contra a religiosidade vazia, profana, uma religiosidade que realmente estava baseado em interesses e heresias humanas. É isso que Martinho Lutero fez. E isso que nós precisamos fazer uma avaliação. Até que ponto eu tenho sido apenas um religioso? Até que ponto eu tenho exercitado essa fé de tal maneira que ela traz para mim uma negação para o pecado, uma negação para a minha vã maneira de viver, me levando apenas a ser um ser religioso, né? E consequentemente vai nos trazer o quê? Uma vida que vai ser livre, principalmente da ira de Deus. A ira de Deus vem o quê? O que a palavra de Deus fala? Vem sobre os filhos da desobediência, né? Nós não podemos dizer para as pessoas, irmão, não, você continua aí na sua vidinha, tão tranquila, e não, Deus é misericordioso, Deus é bondoso, e Deus é maravilhoso, Deus é amor, mas Ele também é um Deus justo, né? A ira dele não é contra os pecadores, mas contra o pecado. E se assim nós agimos, nós podemos sim sermos vítimas desta ira de Deus. E ainda devemos o quê? Nos entendermos que somos bem-aventurados quando somos hoje, né? Como se acometidos pela ira de Deus. Por quê? Porque é sinal que Deus ainda nos ama, é sinal que ainda nós pertencemos a Deus, é sinal que ainda Deus tem nos repreendido pelo seu amor, né? Agora, a partir do momento que a nossa mente estiver cauterizada, que o pecado não tiver mais sentido na nossa vida, que nós vivemos tanto faz, aí nós estamos vivendo num momento muito perigoso, porque é sinal que nós estamos longe da presença de Deus, não estamos nos importando mais em pecar, não tem mais sentimento de arrependimento, de conversão nas nossas vidas, né? Bom, vamos aí em Romanos, nesse mesmo capítulo, irmãos, vamos fazer uma leitura. Eu vou pedir a irmã Tânia que faça uma leitura para nós, do 18 até o 32. Mesmo capítulo, irmãos, está aberto aí. Mesmo se não der tempo de ler a lição toda, irmãos, nós temos a lição em mãos aí, né? Depois a gente lê em casa, ou já leu, fizemos a preparação. Vamos a ter essa leitura bíblica aí. Porque do céu se manifesta a ira de Deus
que as suas coisas invisíveis, desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inescrutáveis. Porquanto, tendo conhecimento a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes em seus discursos se desvaneceram. Pode continuar. Até o 32. Parou no 22. Porquanto, 22, dizendo os sábios tornaram-se loucos e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, de aves, de quadrúpedes e de répteis. Por isso também Deus os entregou às consciências de seus corações, à imundícia, para desonrarem seus corpos entre si. Pois estes mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Por isso Deus os abandonou às paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram a luz natural, o contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando a luz natural do verbo, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza e recebendo entre si mesmos a recompensa que convinha em seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso, para fazerem coisas que não convêm, estando cheios de toda a iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano e malignidade, sendo murmuradores, difamadores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, desonrosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nestes infiéis dos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia, os quais, conhecendo o juízo de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam. Não somente as fazem, mas também se agravam os que as fazem. Irmãos, olha só. O mesmo que Martinho Lutero estava vivendo naquele momento, irmãos, hoje nós estamos vivendo. Repare bem esse texto aqui. Nós já poderíamos dar por satisfeito a nossa escola dominical só atendo-se a esse texto. Aqui fala de tudo, irmãos. Fala de tudo que nós estamos vivendo hoje. Idolatria, indiferença, crueldade, injustiça, desrespeito aos pais, inveja, homicídios. Irmãos, a televisão ultimamente tem dado pavor em ser ligado com tanta atrocidade que tem acontecido no nosso mundo. Então nós estamos vivendo exatamente o momento que Paulo viveu, o momento que Martinho Lutero viveu, nós estamos vivendo hoje. É possível que esse texto desagrade até mesmo o meio cristão, porque não é dizer que nós estamos no meio cristão que não tem pessoas que são conformadas com o pecado, são pessoas que desviam a verdadeira palavra de Deus. Tem pessoas que são seletistas em determinados textos da Bíblia justamente para justificar os seus desmandos e ainda continuar como bons crentes, como bons contribuintes, como bons fiéis aos ministérios a quais fazem parte, né? Mas infelizmente está totalmente contra o que?
a palavra de Deus apresentada no texto lido aqui, nesse momento. Pratica idolatria, porque a idolatria é muito generalizada, pratica o homicídio, pratica a avareza, pratica a desobediência aos pais. Então, todo tipo de coisas ruins que apresenta esse texto, muitas vezes tem adentrado nas portas das nossas igrejas, infelizmente. E se o líder não estiver realmente vivendo uma vida em comunhão com Deus, isso vai ser difícil ser banido da igreja. As pessoas têm conformado porque o alvo muitas vezes da igreja é viver o crescimento numérico, e consequentemente a situação financeira da igreja melhorar. Por isso às vezes aceitam doutrinas que não são realmente baseadas na palavra de Deus. O verso 28 até o 32, irmãos, ele é muito claro da situação que nós atravessamos. E somente pela fé é que nós vamos enfrentar essas dificuldades. Sair de casa para envolver qualquer que seja um trabalho da igreja requer de nós hoje um sentimento de uma fé muito ativa mesmo para estar envolvidos na obra de Deus. Porque o que você vê são coisas realmente desanimadoras acontecendo aí no dia a dia. O comentarista, vou pular uma parte, que nos diz o seguinte: letra A, os entregou à concupiscência nos seus corações e aos seus próprios desejos carnais para desonrarem seus próprios corpos. A mentira prevaleceu e levou o homem a servir a criatura ao invés do Criador, que é bendito eternamente. Amém. Nós temos deixado muitas vezes de lado, irmãos, a prioridade que é servir em primeiro lugar a Deus. Aí nós começamos com as verdadeiras desculpas. Mas lá tem um fulano que não canta bem, que eu não gosto. Lá tem um pastor que não vou muito com a cara dele não. Aí já vou migrando para o outro lado. Aí quando eu chego naquela outra porta lá, tem uma irmãzinha lá que não convive muito com ela, desde que ela morou perto da minha casa. São desculpas que nós arrumamos para realmente demonstrar a nossa religiosidade apenas e não o nosso cristianismo. Quando nós somos cristãos, nós suportamos até mesmo as afrontas que nós vivemos no dia a dia na igreja do Senhor Jesus. O B, os abandonou as paixões infames e a praticar atitudes piores do que fazem os animais racionais, que agem apenas por instinto. Homens e mulheres deixaram de lado a natureza conforme foram criados por Deus, inflamaram-se na homossexualidade e se dedicam a todos os pecados relacionados à sensualidade, ultrajando o seu próprio corpo, que é o templo do Espírito Santo. Irmãos, ainda que as leis vigentes, as leis seculares queiram nos punir, nós temos que ainda continuarmos denunciando que o pecado é pecado. Não podemos. Não é que nós vamos deixar de amar as pessoas que tais atos cometem. Não, pelo contrário, Deus nos ama. Assim como nós temos que amar também. Agora, não posso falar ou justificar biblicamente que seja certo. Nós vamos viver momentos difíceis, irmãos. Nós vamos ter que ficar, às vezes, contra a parede, para dar uma resposta satisfatória a certas atitudes cometidas hoje na sociedade, porque não dizer nas igrejas. Vamos ficar, o que falamos no mundo, numa sinuca de bico. Não sabemos o que fazer. Mas, pela misericórdia de Deus, Ele vai nos dar força para darmos uma resposta segundo a palavra de Deus e não segundo aquilo que as pessoas querem ouvir. As pessoas adoram procurar a gente, às vezes, irmãos, para orar, para ouvir um conselho, mas querem ouvir aquilo que eles querem, não o que está na palavra de Deus. Aí quando você fala algo que está na palavra de Deus, não serve mais. Depois eu volto.
uma hora a gente para conversar, tá? E nunca mais. Tá? Então Paulo está falando, está trazendo uma mensagem aqui, irmãos, que é uma mensagem realmente contraditória para muitos. É uma mensagem que é repugnante aos ouvidos de muitas pessoas. Até mesmo dentro das igrejas evangélicas, essa mensagem pode fazer com que as pessoas saiam fora. Porque é uma mensagem realmente de repreensão das pessoas que realmente querem servir a Deus. Hoje tem até legislações próprias que têm defendido certas atitudes da sociedade que são contrárias aos princípios da palavra de Deus. É o que Martinho Lutero viveu. Não era uma constituição secular, mas era um estatuto, um cânone de uma igreja, a qual ele pertencia, que era alienada ao grande imperador e ao grande império romano. Ele lidou com essa situação. É possível que no futuro nós também lidaremos com tais situações. Por exemplo, a união estável, né, que nós vemos aí do mesmo sexo, né, a defesa do gênero, né, de igualdade, tudo isso aí é contrário aos princípios da palavra de Deus, mas que tem adentrado nas portas das igrejas. Né? Os entregou aos sentimentos perversos, porque não importaram em conhecer o seu Criador. A delinquência se generalizou, e o homem faz coisas que não convêm, cheio de todo delito. Veja a lista dos pecados relacionados no texto: iniquidade, fornicação, malícia, avareza, maldade, cheio de inveja, homicídios, contenda, engano, malignidade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males e desobedientes aos pais e às mães. Irmãos, é o retrato da sociedade que nós estamos vivendo hoje. Infelizmente, nós que temos família, nós temos que todo dia aprendermos a colocar as nossas famílias na presença de Deus, porque o mundo ele está terrível. Ontem passou no Jornal Nacional, um jornal que ainda dá para assistir um pouquinho, não tem tanto essencialismo, não é tão divulgado assim de maneira vulgar. Um jovem que namorava uma moça há muito tempo, irmãos, e essa moça tinha uma irmã que era deficiente, totalmente, não falava, não andava, nem nada, vivia numa cama. E a moça começou a passar mal e descobriram que a moça está grávida do namorado da irmã 7 vezes. Minha filha falou: pois é, pai, nem tirar não pode. Ela vai ter que, infelizmente, correr o risco, deve ter comorbidade séria, de dar à luz essa criança, desse monstro, desse ato absurdo de alguém que não tem Deus na vida. Então ele agora vai pegar seus 15 anos de cadeia, acabou o namoro e, como se diz, comprometeu a vida de alguém inocente, praticamente, uma criança, e que vai trazer no ventre uma criança que também sabe Deus como vai nascer e como vai ser essa mãe após esse parto. Então, gente, são monstruosidades que a gente vê. São filhos que não têm nenhum escrúpulo de se atentar contra a vida do pai. Um dia eu estava conversando com uma vizinha e ela me perguntando com o irmão dela, ela falou: ele está sofrendo assim, mas ele tem um histórico muito triste. Eu falei: por que o histórico dele é triste? Ela foi e disse: olha, ele quebrou a perna do meu pai está debilitado. Então são coisas, irmãos, que acontecem que há tempos atrás não aconteciam e que hoje está acontecendo muito, às vezes até na nossa família. Às vezes até na nossa família tem acontecido coisas que antes não aconteciam. Aí qual que é a postura nossa? É uma postura semelhante de Paulo, semelhante de Lutero, de estarmos na defesa, da oração, do aconselhamento, do testemunho. É isso que
que a Igreja de Cristo nesses últimos dias deve fazer? Talvez a Igreja tenha se preocupado muito com o ativismo religioso, mas não tem se preocupado com as testemunhas, que a oração, particularmente para cada um aconselhamento individual para as pessoas que procuram. Às vezes nós falhamos nesse sentido, e nós temos que trabalhar nesse sentido, irmãos, porque realmente nós estamos vivendo dias difíceis, dias que as pessoas não estão se preocupando se tem família se perdendo, tem família sofrendo. Ele quer viver o hoje, ele quer viver o auge, e às vezes a pessoa até já de uma certa idade, mas a pessoa não tem maturidade naquela idade, não, praticam coisas horríveis, independente às vezes da idade, né? Tudo isso que acabamos de ver é fruto do quê? Da incredulidade. Mas como deveria viver o homem? O homem é chamado para viver pela fé. Este é o ponto central da vida humana. É o ponto de convergência, onde ele pode deixar aquela vida subhumana e passar a viver uma vida com Deus. Mas o justo viverá pela fé. Esse foi o primeiro pilar de Martinho Lutero, né? A justificação pela fé. A justificação pela fé, irmãos, ela significa estabelecermos o quê? Uma vida doravante na presença de Deus. A aborrecer, deixar de lado todas as atitudes que contrariam a Deus, que estão registradas aqui nos versículos 18 até o 32. Temos que ter um exercício de fé para que nós neguemos todas essas maldades que estão aqui no verso 18 até o 32. É aconselhável, irmãos, quando nós começamos a nossa caminhada cristã, não sei se vocês passaram por isso, de nós, primeiramente, começarmos a nossa leitura em Romanos, que fala da nossa carnalidade, fala dos nossos desejos infames, fala das nossas atitudes que está ligada à nossa vaidade, à nossa soberba, à nossa indiferença com relação à repreensão do pecado. Tudo isso está registrado nos 13 capítulos de Romanos. Justiça divina, justificação para o homem. Esse texto é um texto um pouquinho maior, nós já lemos ele em casa, né, irmãos? Nós vamos apenas a ter nesse texto, capítulo 3, aí, os versos 22 e 23. Tá? Por enquanto. Romanos 3, 22 e 23, o capítulo Romanos aí. Que nos diz o seguinte, 22 e 23. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos nós temos necessidade de sermos justificados mediante a fé em Cristo Jesus. Todos nós. Não tem grego, não tem judeu, não tem norte-americano, não tem latino-americano, não tem asiático, não tem europeu. Todos nós estamos sob esta justificação que nós podemos apenas receber como presente de Deus mediante o sacrifício de Cristo Jesus. Todos nós devemos ser justificados. Se nós assim não formos justificados, nós vamos ter o quê? Uma continuidade da vida antiga que nós tínhamos antes da conversão. É preciso que mudemos as nossas atitudes. Né? O justo que morreu pelos pecadores. Né? Essa é a promessa, foi sendo anunciada na história através da lei e dos profetas, que culminariam com a chegada de um Redentor, o justo que morreu pelos pecadores.
Então, qual foi o papel da lei nas nossas vidas, irmãos? E dos profetas? Serviu como ponte de ligação, né, até Jesus. É por isso que a Bíblia fala que a lei e os profetas duraram o quê? Até João. A lei e os profetas, irmãos, foram maravilhosos para nós, que nos trouxe os preceitos, as leis morais de Deus até a presença de Jesus entre nós, né? Então, quando as pessoas falam, mas eu não vivo pela lei, eu vivo pela graça. Nós vivemos ainda pelas leis morais, sim. Não matar, não roubar, não prostituir, não levantar falso testemunho, né? Tudo isso Jesus falou. Amarás a Deus sobre todas as coisas, sobre todo o conhecimento, né? E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos estão realmente falando para nós aqui sobre as leis morais de Deus, que é não cometer nenhuma atrocidade contidas nos 10 mandamentos, né? Ainda 3, 24 e 28, Romanos 3, 24 e 28 nos diz o seguinte: sendo justificado gratuitamente por sua graça mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância foi de todos excluída, porque lei dava obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independentemente das obras da lei. Agora, a impressão é que se você ler o texto separadamente, o que você pode fazer? Toda atrocidade está, né? Porque nós praticamos a lei, mas não, pela fé. Se temos fé, temos o quê? Paz com Deus. Se temos paz com Deus, temos o quê? Testemunho dessa fé e dessa paz com Deus. Então, tudo vai depender de nós buscarmos o conhecimento de Deus para que nós mudemos as nossas atitudes. Outro aspecto dessa justiça divina é que ela é universal. Ela está disponível para todas as pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações da terra. Não está presa a uma nação ou credo religioso. Paulo usa termos como circuncisos e incircuncisos para mostrar esta realidade, ou seja, os judeus descendentes de Abraão e os gentios. Quantas pessoas ainda estão perdendo o privilégio da salvação? Então Paulo está nos trazendo uma mensagem, irmãos, que assim como todos nós somos pecadores, todos nós cometemos pecados e depois somos justificados também pela fé, independente da nossa condição de vida. Agora, desde que nós faremos mudança nas nossas vidas através do exercício da nossa fé diária. A conversão, irmãos, ela é o primeiro passo que nós damos na nossa vida. E nós vamos ter trabalho com a nossa vida, nós vamos ter lutas, nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter até mesmo um sentimento assim de desânimo, enquanto vida nós tivermos. Agora, o alvo nós não devemos perder, que é pela fé recebermos a salvação, recebermos a justificação, que ambas produzirão o quê? Um testemunho de vida diária da nossa fé. A nossa fé, irmãos, ela não é para que tenhamos obras para nós sermos salvos. A nossa fé é para que nós tenhamos obras de testemunho
E quando a Bíblia fala que nós seremos julgados, nós vamos ser julgados pelo nosso testemunho de fé. Não é pelas obras, não é pela cesta básica, não. Não é pelo remédio que você acudiu uma pessoa doente, não. Você vai ser justificado pelas obras do testemunho da sua fé. Essas serão as nossas obras. Aqueles que estão salvos pela fé, eles fazem a obra. Não para ser salvos, mas porque já estão salvos. É diferente de outras religiões que motivam você a fazer obras para ganhar o céu. Temos até que falar assim, eu estou fazendo a minha casinha lá no céu. Casinha no céu não se faz com obra. Se fosse assim, não tinha necessidade de Martinho Lutero se rebelar contra a igreja no momento e contra o Império Romano. Porque as pessoas estavam vendendo a fé, vendendo a salvação. A venda de indulgência é para as pessoas receberem a salvação futuramente. Quanto mais ricas as pessoas eram, maior era o seu galardão no céu. Isso Martinho Lutero não concordou. Aí ele descobre que o pilar da salvação, primeiramente, é a fé no sacrifício de Jesus Cristo. Depois vem aí santidade de vida. Nós vivemos um momento que às vezes nós não preocupamos muito com essa questão. A sociedade muitas vezes ela nos incita a vivermos semelhante a eles. Por exemplo, hoje eu tenho um aniversário. Eu tenho um aniversário de criança para ir. Qual vai ser a minha postura nesse aniversário? Não vou ali, para mim só não vale só. Pastor Silvio está aqui hoje, não. Pastor Silvio só de noite. Depois eu chupo um house, chego na igreja, está tudo bem. Primeiro com a boca lá, vou cantar, vou orar, oração de intercessão, e glória, aleluia, não sei mais o quê. O house vai tampar. Isso é perigoso. Às vezes, do ponto de vista, até mesmo de alguns crentes, não é pecado, não. Mas e o escândalo que eu estou causando? E o mau testemunho? Como é que fica? Não. Até uma piadinha ali naquele montinho, eu vou juntar aquela piada ali. Piadinha tranquila. Tudo bem, às vezes até do ponto de vista social não tem problema, não. Seria até eu visto como santarrão, visto como puritano nesse meio, bem. Mas é melhor, não. É melhor eu entender que aquilo que o Espírito Santo me desperta é desagradável aos olhos de Deus. Se não convém, não convém. Outro ponto da mensagem do Evangelho que Paulo expõe na sua carta aos Romanos, já lemos aí, é a santidade. A justiça de Deus em Cristo retira de nós toda a condenação. E a partir de então, não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Isso, irmãos, nem sempre nós vamos conseguir na total integralidade. Cuidado com isso. Nós vivemos no mundo do socialismo. Nós vivemos no mundo em que o nudes tem prevalecido nas redes sociais, tem prevalecido nas televisões, e nós precisamos aprender que pensamento é diferente de alimento. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você alimentar. Já viu aquele ditado? Que eu posso permitir que o passarinho pouse na minha cabeça, porque eu não posso permitir que ele faça ninho? É isso. Um dia eu estava vendo um celebrante fazer um casamento, eu achei tão interessante. Ele falando para o noivo: olha, você vai ver um homem bonito daqui a uns tempos, principalmente quando o casamento tiver mais tempo e tal. E virou para o noivo: você também vai ver uma mulher bonita. E isso, às vezes, como se diz, não tem como você evitar. Agora, o que vai prevalecer na vida de vocês é o pensamento sobrepõe a ação. Quando o pensamento sobrepõe a ação. Então, quando Paulo fala aqui em santidade, nós vamos deparar com situações que às vezes vai desviar o nosso pensamento.
Nós continuamos na carnalidade, nós continuamos fracos, tudo, mas o importante é que a nossa ação, a nossa tomada de decisão, ela vai sobrepor os nossos pensamentos. Uma vez um celebrante falou na igreja, uma vez que, eu sou um homem, hoje eu não tenho mais desejo. Eu fiquei pensando, mas ele já morreu? Aí eu falei para ele, olha, o senhor está meio equivocado. O que o senhor está tendo, então, é um posicionamento espiritual, uma vida digna, uma vida tão íntima com Deus, o senhor está conseguindo contornar essa situação. Então eu lembro de uma tia ali há muitos anos que ela falava, os pensamentos, meu filho, pode às vezes na sua juventude ser forte, mas fuja, tenha poder sobre o pensamento. Então Paulo está falando de uma santidade que nós temos que buscar constantemente, porque os dias são difíceis, os dias são maus. Se já era mal nos dias do tempo de Paulo, imagina hoje. Então quantas pessoas nós estamos vendo aí, renomados, sendo destruído o seu ministério, a sua carreira, a sua família, tudo, porque se deixaram levar, se sentindo pessoas fortes, poderosas, né? Foi deixando aos pouquinhos, se levando até que se mexeu todo o seu corpo e sua alma, né? É assim que acontece com você. Deus nos chama para a santidade de vida, porque esse é o melhor estilo de vida, visto que é a vida de Deus, pois a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus nos livra da lei do pecado e da morte. Esse é o conselho que Paulo nos dá. Agora, eu não posso bobear com o pecado. Brincar com o pecado é a mesma coisa de alguém que brinca com cascavel. Tem pessoas que brincam com cascavel, faz assim com a mão, pega ele na mão, um dia você pode se dar mal. Então nós temos que fazer o que, gente? Evitar. Se eu sei que determinados ambientes, que determinadas pessoas podem me trazer algo que possa me prejudicar espiritualmente, eu evito. Eu levo pessoas junto comigo. Por exemplo, pastores. Quantos pastores acabaram com o seu ministério porque foi visitar a irmãzinha que estava doente sozinho? Chegou lá, sentou na beira da sua cama, foi orar, foi ungir, e dali começaram os seus desvios, e ali foi tudo para baixo. Então nós temos que evitar, é bíblico, a ocasião do pecado. Temos até um ditado aqui em Minas Gerais, não sei se em todos os lugares, que diz que a ocasião faz o ladrão. Não podemos deixar muito à vontade. Há na natureza humana uma necessidade intrínseca de buscar o que é reto, o gosto pelo que é bom, atraído pela beleza e pela estética. Desde todos os tempos, o homem procurou seguir regras, normas para o seu bem-estar. São limites autoimpostos para a sua própria sobrevivência. A lei foi dada por Deus para que o homem pudesse ver seus limites e imperfeições, pois jamais seria possível cumprir toda a lei. Imaginemos Paulo em seu desejo de ser santo, cumprindo a lei, mas nunca alcançando a perfeição. A única alternativa é a lei do Espírito, que nos é dada quando recebemos o Filho de Deus pela fé. Uma vez adotados por Deus, recebemos todas as bênçãos do Espírito Santo e temos a possibilidade de vitória sobre a carne. Estamos abertos para todas as bênçãos do Espírito Santo, sua direção, testemunho e certeza da herança que nos está reservada. Só para finalizarmos aqui, Romanos 8, irmãos, capítulo 8, verso 14 e 17. Eu lembro do pastor Idaí, tá, irmãos? Se não der tempo de fazer a lição, atenha-se a palavra de Deus. Ele sempre falava isso. Então, 17, 14 a 17. Que diz o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são o quê, irmãos? Filhos de Deus. Mas temos que ser guiados pelo Espírito. Não é pelo Espírito da carnalidade, não é pelo Espírito do pecado, né? Que é atrelado ao maligno.
porque não recebeste o espírito de escravidão, para viveres outra vez atemorizado, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Abba, Pai. Então, irmãos, uma vez que nós convertemos, nós vamos às vezes encontrar uma certa dificuldade na nossa caminhada, mas não podemos retroceder dessa conversão. Por isso que é importante o crente, mesmo que tenha um problema, procurar o seu pastor, procurar o seu líder espiritual com seriedade, com uma pessoa séria, e continuar na igreja, ainda que tenha algumas condutas erradas lá fora. Porque é aqui na igreja que ele vai continuar ouvindo a palavra de Deus. É aqui na igreja que ele vai continuar se fortalecendo, para que ele realmente possa entender mais e mais da palavra de Deus e se fortalecendo espiritualmente. Agora, se ele fica lá no mundo, lá cada vez ele vai piorar mais. Então, é preciso que haja esse entendimento. Eu sempre, quando eu tive minhas dificuldades na minha caminhada, até mesmo na minha vida conjugal, eu nunca me apartei da igreja. Eu procurava líderes sérios, pessoas sérias, irmãos sérios, para dividir os meus problemas, para que eu pudesse caminhar. Porque eu sei que lá no mundo, o inimigo tem muito mais facilidade de me derrubar. Ele tem muito mais facilidade de me derrotar do que eu estar juntamente com os irmãos na igreja. O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, irmãos, nós temos que entender que a vida cristã tem as suas dificuldades. A vida cristã tem as suas dificuldades. Quem fala, eu não tenho dificuldade, não é uma maravilha. Cuidado. Cuidado. Isso aí não é bíblico, não. Todos nós que lançamos a mão no arado, nós temos um desejo de olhar para trás. Agora, somente vamos estar firmes quando nós vivemos na presença de Cristo Jesus, exercendo o nosso testemunho de fé. O que são testemunhos de fé? Oração, leitura da palavra de Deus, devocional, testemunho, estar sempre presente com os irmãos na igreja, sempre estar aptos a trabalhar na obra do Senhor, sempre estar contribuindo em todos os sentidos. Isso nos fortalece, isso nos dá subsídios para que a gente possa realmente caminhar. Vamos aí a termos para a nossa questão, para pensar e agir, né? Quando olhamos a natureza, sua beleza e grandiosidade, vemos que toda a criação aponta para o Criador. Porque o ser humano precisa adorar a criatura, aves, animais, objetos criados em lugar do Criador. Quando acontece assim, Deus permite o homem seguir o seu caminho, entregando a própria sorte. Não temos o porquê, irmãos, duvidarmos. Ontem eu estava vendo um pouquinho no Globo Repórter. São muitas maravilhas, irmãos. Não é possível que não entre na nossa cabeça que toda essa maravilha, toda essa criação, coisas que até chega a ser insondável no nosso coração, ser um mistério na nossa mente, uma confusão na nossa mente, não tem um Criador. Não é possível. É somente um Criador que pode ter proporcionado tudo isso a nós, né? Então, se temos um Criador, devemos ser adorador desse Criador, não da criatura, né? Pense e reflita sobre a situação de permissividade que aflora em nossa sociedade, como homossexualidade, adultérios, crimes, etc. Pela palavra que estudamos, tudo isso é o quê? Consequência do afastamento de Deus. Mas Jesus é a justiça de Deus, para que todo aquele que busca socorro e salvação. E isso se alcança somente pela fé. Então, irmãos, nós não temos nenhuma possibilidade de caminharmos sozinhos. Vamos ser muito parecidos com Pedro, quando Jesus fala, vem, sobre as águas, né?
Um pouquinho que desviou o olhar de Jesus, ele quis afundar ele à morte. Assim somos nós, irmãos. Nós vamos ter dificuldade, nós vamos ter problemas com isso. Às vezes, semelhante ao outro, que não tem Cristo no coração. Mas o diferencial é que nós temos fé, nós temos comunhão com Cristo Jesus, e nesse momento nós buscamos a salvação, né? Das nossas dificuldades. Ser santo no mundo e agir como tal é resultado da ação do Espírito Santo na nossa vida. Precisamos pregar a mensagem redentora e orar em favor daqueles que estão vivendo ainda no pecado. Eu não sei se os irmãos observam, as pessoas, quando a gente vai falar às vezes do amor de Cristo, falar sobre o pecado, eles agem com toda naturalidade, né? Mas a mente cauterizada. Isso é o motivo das nossas orações. Isso não é motivo da gente criticar, é motivo das nossas orações. Porque um dia nós fomos assim também. A nossa mente estava totalmente despreocupada com o pecado, né? Eu lembro que às vezes meu pai falava alguma coisa a respeito de Deus, mas assim, eu sou tão jovem, eu acho que não é por aí, eu acho que o papai está muito radical, né? Às vezes ouvia mensagem da minha tia que pregava tudo, né, nos lares, mas a tia está muito radical, a juventude diferente, né? Mas não é assim. Assim como a gente já teve esse sentimento pecaminoso, sentimento de recusa à santidade de Deus, nós devemos hoje ter paciência com as pessoas também. Saber que eles ainda não têm conhecimento. Eu achei interessante uma vez o meu irmão passou perto do crente e o crente estava fumando. O meu irmão foi e falou assim: eu acho que se a gente for parar para pensar, nós também demos o mesmo trabalho a Deus. Temos o mesmo trabalho a Deus. Custamos a deixar o vício, custamos a deixar o pecado. E muitas vezes, hoje, nós somos desafiados ainda a voltar para o mundo, às vezes. Às vezes, quando nós chegamos na igreja, às vezes está todo mundo desanimado, né? Vou largar isso tudo, vou viver minha vida, eu vou, né? Isso passa pela nossa mente, irmãos. Mas logo vem o quê? O Espírito Santo que nos desperta para uma nova caminhada, para um novo levante na presença de Deus, e assim seguimos nossa vida. Que Deus assim nos abençoe, que Deus possa trabalhar sempre no nosso coração, sempre alimentar a nossa fé, nos dando esperança, nos dando sempre força para cada dia nós estarmos mais próximos de Deus e próximos da comunidade de Deus que somos irmãos. Amém? Que Deus os abençoe. Você que nos acompanhou em casa também, tenha um bom domingo, e logo à noite nós estaremos aqui, se Deus quiser, às 19 horas, para um culto de louvor, adoração e pregação da palavra de Deus. Tenha a todos um bom dia, com oração silenciosa, está encerrando o nosso trabalho nesta manhã.